paz do Senhor Jesus, meu querido. Quem vos fala é o pastor Marcos. Tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido bom. Vamos lá para o nosso segundo dia de aprendizado. Confesso que cada dia que a gente procura ler mais a palavra, estudar mais sobre esse tema da fé, mais fascinado a gente vai ficando, mais conhecimento a gente vai adquirindo. E hoje eu quero compartilhar com vocês Marcos 11:23. Já abra aí na sua Bíblia, deixa aí abertinho aí do seu lado e nós vamos estar acompanhando e falando um pouco sobre isso. E eu fui buscar na palavra alguns versículos que você também pode já marcar o seu livro de Provérbios aí. Deixa eu só olhar aqui o capítulo para você já deixar aí marcado também. Provérbios capítulo... A partir do capítulo 21. São alguns versículos que nós vamos alternados, que nós vamos estar estudando, né? Para dar embasamento ao que nós estamos estudando. O que fala em Marcos 11:23. Vamos lá, vamos começar? Bem, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, a palavra... Deixa eu colocar aqui nele. Achei aqui. Vamos lá. Eu vou ler direto na Bíblia. Eu tinha feito uma anotação no papel aqui, mas vou ler na Bíblia, tá? Acompanhe aí, por favor. Marcos 11:23 fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é o versículo 23. Eu grifei o 24 e 25 como embasamento, vou ler também, se você puder acompanhar aí. 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-eis. Esse é o 24. 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Você entendeu? Eu li isso aqui umas 3 vezes para poder entender. Nessas 3 vezes que eu estava lendo, eu busquei ao Senhor pedindo entendimento. Senhor, me ensina. Me dá entendimento, porque entender o 23 né? Quem não quer? Fala sobre fé. Se eu tiver fé, eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Mas existe uma determinação para que isso aconteça. Não é só, eu vou ter fé e vai acontecer. Não, não é isso. A fé verdadeira, ela é precedida de algumas coisas que nós precisamos fazer. Lembra de decisão que nós falamos aí na primeira aula? Pois é. A decisão, ela continua nos acompanhando e a fé ela é precedida de algumas coisas que nós precisamos fazer. Hoje, além de estar explicando isso, eu vou te ensinar algumas coisas que eu tenho posto em prática com a minha esposa, para que nossa vida realmente possa ser transformada no final desses 30 dias. Não fique só uma leitura, apenas no conhecimento. Tem que pôr em prática aquilo que você está aprendendo, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos, decidir. Isso nós falamos na primeira aula. E ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera sem ter visto. E tendo certeza que ela vai acontecer. E aí, quando o Senhor fala que nós temos que perdoar para ser perdoados, há uma diretriz nisso que nós precisamos entender. Trazendo para o nosso dia a dia, para o meu e para o seu dia a dia, como é que eu quero ser abençoado? Como é que eu quero que Deus ouça as minhas orações? Como é que eu quero que Deus me abençoe? Como é que eu quero que Deus responda ao meu toque nele pela fé? Se eu não tiver um coração modificado, se eu não tiver um coração transformado, não tem. O Senhor não vai contra a palavra dele, querido. Ele não vai me abençoar, ele não vai te abençoar se nós não mudarmos o jeito que nós encaramos e enxergamos as coisas. Nós precisamos realmente, a palavra certa é essa, realmente uma mudança, uma transformação no nosso coração, para que nós possamos estar, habilitados a receber tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. As bênçãos para a minha vida e para a tua vida já estão prontas. E aí, novamente, você deve estar se perguntando, pastor, mas está pronta, por que não chega? Porque eu não estou me habilitando para ela se receber. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que entender o que é necessário
que nós façamos para estarmos em comunhão com a palavra do Senhor e com o que Ele quer, para que aquilo que já está pronto sobre a minha vida e a tua vida chegue a você. Se o Senhor sabe todas as coisas, e Ele sabe. Se o Senhor conhece todos os dias da minha vida, e Ele conhece. Se o Senhor sabe tudo que eu vou passar, e Ele sabe. Você acha que Ele não já preparou tudo que eu preciso? E fica apenas aguardando que eu entre de acordo com a palavra dele, com o que ele quer que realmente eu faça, para que eu receba? Então é isso que nós estamos aprendendo hoje. Eu vou passar para o livro de Provérbios, acompanha aí, e alguns versículos que o Senhor tocou no meu coração. Eu quero compartilhar algo com você antes. No aprendizado, nesse estudo, perdão, eu vi um versículo que eu achei super interessante. Algumas coisas talvez você até já tenha ouvido falar com outro nome. Eu não ia falar, mas eu não sou mala velha para guardar, vou falar. Alguns falam que é a lei da atração. Eu não acredito em lei de atração, eu acredito na fé. Eu acredito naquilo que o Senhor quer. Ele já predeterminou para a minha vida e para a tua vida. E nós possamos alcançar. Aí as pessoas dão o nome que quiser. Uns falam lei de atração, outras falam poder da mente. Cada um vai dar o nome que achar melhor. Eu, pela minha crença, pelo que eu acredito, eu denomino e chamo de fé. De fé. A fé que move montanhas, a fé que muda a minha vida, a fé que transforma o meu destino, a fé que vai me ajudar a superar tudo aquilo que eu preciso superar. Então eu, Pastor Marcos, chamo de fé. O que você ou outra pessoa gostaria de chamar é um direito seu. Eu estou falando sobre fé, sobre o que eu acredito, sobre o que eu sei que tem poder para mudar na minha vida. Aí estava numa pesquisa que eu andei fazendo, que a gente também tem que pesquisar, conhecimento está aí disponível a todo mundo. Fala assim, ó. Em Provérbios 23:7, eu vou pegar o Provérbios e vou ler o versículo todo para você entender o que é que eu estou falando. Em Provérbios 23:7 fala assim a palavra, quer ver? Provérbio todo, tá? Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe te disse, ele. Porém o seu coração não está contigo. Esse é o provérbio inteiro. É o provérbio do capítulo 23, versículo 7. Aí alguém, para defender a lei da atração, ele tirou só o primeiro versículo, depois assim, ó. O que um homem aproximadamente ele se torna, aí ele exemplica em Provérbio 23:7. Porque como pensa no seu coração, assim é ele. É realmente, se você ler só esse versículo, aliás, só a primeira linha desse versículo, ele dá a te entender isso. Mas nós temos que ler o versículo por completo, para você ter o entendimento. E quando eu li o versículo inteiro, eu falei, Senhor, para o que eu quero falar sobre a fé, não é o que eu gostaria. Fala ao meu coração, me dá entendimento dessa palavra para que eu possa compartilhar com meu irmão. Volto a dizer, foi um propósito que Deus colocou no meu coração, um aprendizado para mim, a minha esposa, para o meu ministério, para as nossas vidas, para os nossos negócios. E Deus colocou no meu coração de compartilhar com você. E eu preciso entender para poder passar para ti. E eu fui pedir alguns versículos. Aí Deus me levou no 21. O versículo 5 fala o seguinte. Isso já exemplificando o que nós lemos em Marcos 11:23. Eu vou ler de novo para você não esquecer. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Isso é Marcos 11:23. Em Provérbios 21:5, que aí já são as diretrizes que o Senhor me deu, fala assim, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Se nós formos analisar esse versículo, o que você entende isso? O que é uma pessoa diligente? O que é uma pessoa diligente? Você já parou para imaginar isso? A palavra é muito bem clara. Ela falou aqui, ó, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. A pessoa que é cuidadosa, a pessoa que se preocupa com as coisas que ela vai fazer, que estuda, que busca conhecimento, que procura conhecer as coisas antes de fazer,
que procura se conhecer, saber se o seu caminho está de acordo com o caminho que o Senhor quer. A palavra fala que tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. A pessoa que quer fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não vigia, não ora, não busca, não exerce a fé, não procura analisar as coisas. O caminho dele, infelizmente, a própria palavra já está falando, que é um caminho que muitas vezes tem volta, mas você vai passar por um sofrimento que não é necessidade. E aí mais para frente, no próprio capítulo 21 de Provérbios, tá? No versículo 23, fala assim: o que guarda sua boca e a sua língua guarda sua alma das angústias. Vamos trazer para dentro do nosso contexto hoje. O que guarda sua boca e a sua língua. O que o Senhor está querendo falar conosco em relação a isso? Queridos, muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Não é porque nós não temos fé. Porque muitas vezes, como eu já falei aqui no começo, nós estamos cheios de fé. Tem dias que vai estar vazio, mas tem dias que nós vamos estar cheios de fé. Mas por que não acontece, pastor? Porque nós não vigiamos. E aí entra o entendimento nessa palavra do Senhor. Nós não podemos ficar amaldiçoando, nós não podemos ficar maldizendo. Ah, essa coisa não aconteceu. Ah, por que isso, por que aquilo? Guarda, vigia, guarda a tua boca. Para de profetizar coisas. Se você não sabe, eu vou te avisar, você é um profeta sobre a tua vida. Tudo que você fala sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, o teu esposo, sobre o teu trabalho, você está profetizando uma palavra. E a própria Bíblia diz que a palavra, ela tem o poder de vida e morte. Então você ou está profetizando vida sobre tudo que é teu e tudo que você está falando, ou você está profetizando morte. E não tem como você receber bênção se você está proferindo morte sobre a tua casa e sobre a tua vida. Você quer, vou dar um exemplo aqui, você almeja tanto uma casa, eu creio, e você vai num culto, um pregador abençoado, chega lá, profetiza sobre a tua vida, uma bênção que vai vir, que você vai receber uma chave. Aí você vai no outro culto, uma irmãzinha do grupo lá de oração, que eu gosto muito das irmãs de oração, fala sobre bênção. Olha, eu vejo que está chegando uma chave na tua mão, você lê a Bíblia, Deus usa ali aquela palavra para falar contigo que você vai alcançar, que você já é vitorioso. Você ouve um hino, o hino está falando com você, mas aí você fala, não. Aí você chega em casa e você não, que não tem condição não vou receber não, e isso e aquilo outro, e tanto não, e você mesmo está amaldiçoando a tua vida. Você está atrasando o agir de Deus na tua vida. Não tem como cumprir, porque você não está de acordo com o que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está te apontando para uma direção e você está querendo seguir ao contrário. Não tem como a bênção te alcançar, querido. Deus não vai contra a palavra dele. Se você que é o profeta da tua vida não está procurando entrar de acordo com o que Deus quer, como é que Deus vai fazer? Não é porque ele não possa fazer, não, que ele faz qualquer coisa, mas ele não vai contra a palavra dele. Ou você acha simplesmente que tudo que aconteceu na vida dos grandes homens de Deus, Deus não poderia ter feito sem eles? Ué, é Deus, né, gente? Ele é Deus, ele tudo pode, ele tudo faz, ele tudo cria, ele criou o mundo só com o poder da palavra dele, ué. Aí ia precisar do homem para quê? Mas ele quer que o homem participe, principalmente quando vai atingir a vida daquela pessoa que ele quer abençoar. E aí como é que ele vai mandar a bênção para você se você está falando tudo ao contrário? Ele está falando que vai acontecer, você diz que não. Ele está falando que a bênção já está pronta nas mãos para te entregar, um anjo com uma bandeja para te entregar, e você está dizendo que não vai acontecer, e amaldiçoando e praguejando. Não tem jeito. Olha lá o povo que andou no deserto, querido. Era para andar 40 dias, andaram 40 anos. Mas você acha que por que aconteceu isso? Se todo mundo tivesse de acordo, se todo mundo tivesse aceitado, se todo mundo tivesse se decidido a exercer a fé, e não tivesse feito o que eles fizeram, tu acha que eles iam andar 40 anos? Quem saiu para andar 40 dias? Vamos refletir sobre isso. Mais à frente, no versículo 26 fala assim: o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O que o Senhor quer falar ao nosso coração? A bênção, querido. O abençoador, ele quer que você seja abençoado para que você possa abençoar outras vidas.
quando você tem um pensamento mesquinho, quando você tem um pensamento voltado a reter só para você, qual o propósito de Deus abençoar a tua vida? Se você não vai abençoar ninguém. Aí você não precisa do Senhor, você vai no banco, pega um financiamento, aí. Compra a tua casa, compra o teu carro, toca a tua empresa. Se você tem um coração abençoador, disposto a abençoar alguém, o Senhor vai ter prazer de te abençoar. Se você tiver um coração voltado a abençoar as pessoas, tiver em retidão com a palavra de Deus e tiver em acordo com o que Ele quer fazer na tua vontade, por que o Senhor não vai te abençoar? Mas aí você tá, eu não vou dizer nem retidão com a palavra, porque aquele que não quer abençoar já não está em retidão com a palavra de Deus. Mas vamos lá. Você está buscando, está jejuando, está orando, está fazendo campanha, está pedindo para ser abençoado. E aí Deus olha para você e diz assim, peraí, eu vou derramar na vida de... Vou dar um exemplo aqui. Na vida de Antônio. Vou derramar na vida de Antônio, porque eu estou vendo que lá na comunidade de Antônio tem Beltrano, Ciclano, Fulano, que precisa ser abençoado. E eu conheço meu filho Antônio, que se eu abençoar a vida dele, ele vai poder abençoar a vida dessas pessoas. Deus derrama. Porque aí Deus vai... Imagino eu, né? Imagino eu. Deus vai olhar para você e vai dizer assim, peraí, ele está buscando, ele está jejuando, ele está orando, ele está em retidão com a minha palavra, ele está em direção com o que eu quero que é para a vida dele. Rapaz, e ele tem um coração abençoador? Vai lá, entrega. Mas aí Deus olha para o céu, para o Antônio, e olha lá, diz, ele até jejua, ele ora, ele busca, ele está fazendo as campanhas, mas ele não tem um coração abençoador. Ele não quer fazer o bem. Consequentemente, não está em retidão com o que o Senhor quer para a vida dele, e muito menos com a palavra. Como é que Deus vai abençoar, como é que Deus vai derramar bênção na vida dessa pessoa? Para quê? Só para enriquecer ele? Ou você acha que o Senhor existe só para me enriquecer e te enriquecer? Qual o propósito do Senhor disso? De só derramar dinheiro na minha vida e na tua vida. Só eu ser abençoado e ninguém mais colher esse fruto. Criou uma árvore só para comer o fruto, né? Ele vai fazer crescer uma árvore da prosperidade no meu quintal. Isso, gente, é ilustrativo, tá? Vai fazer crescer uma árvore de bênção no meu quintal para só eu desfrutar dos frutos que ela der? Lógico que não. Se fosse assim, o Senhor não tinha mandado Abraão sair da parentela dele, para ser pai de uma geração, pai de uma grande nação. Para quê? Abençoava só Abraão. Para que José ia passar aquilo, tudo que ele passou? Para que abençoava só José? Ou você acha que Deus, no meio daquela conturbação toda que passou o povo dele e José, quando chegou o período da seca, o Senhor não podia ter mantido eles? O Senhor não podia ter plantado uma árvore do lado da barraca de cada um e um poço que não secasse? E a árvore que não parasse de dar fruto? Podia, ué. Mas havia um propósito. Não era só abençoar um. O propósito era abençoar um povo. E é isso que o Senhor está nos falando. Aí mais à frente você pega o versículo 4 do capítulo 22, eu estou em Provérbios, tá? O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. O que é humildade para você? O que humildade te reflete? Fala sobre o que para o teu coração quando você escuta a palavra humildade. Eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade em entender o que é essa palavra humildade no começo da minha caminhada. Minha mãe, ela vai ouvir esse áudio, ela vai lembrar disso. Minha mãe falava muito, meu filho, você precisa ser humilde, meu filho, você precisa ser humilde. E eu não entendia. Eu vou te falar o que eu entendia quando ela falava e chegava no meu ouvido. Ela falava assim, meu filho, você precisa ser humilde. Eu achava que era para andar de qualquer jeito. Mas, sabe? Ah, mãe, eu já sou humilde, eu ando simples. Não, não é isso. Quando o Senhor fala de humildade, não é isso, querido. Não é você andar desleixado. Não é você andar com roupa rasgada, sabe? Sem cuidado. Não, não é isso. Quando o Senhor fala em humildade, é você ter um coração que não é altivo. O que é um coração altivo? Não querer ser melhor do que ninguém. Não querer se colocar acima de ninguém. Isso é humildade. É você ouvir, entender e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E muitas vezes ser humilde é você reconhecer que determinadas coisas que você fez não era para você ter feito.
Determinadas decisões que você tomou não era para você ter tomado. Determinadas atitudes que você fez que não era para você ter feito. E saber voltar atrás e pedir desculpa. Desculpa não, que crente não pede desculpa, perdão. Voltar atrás e pedir perdão. Reconhecer o erro é ser humilde. E infelizmente uma doença que o nosso século hoje, muita gente, muito crente sofre disso. Não tem humildade. Faz as coisas, passa despercebido, tipo assim, eu não vou lembrar, a pessoa que eu fiz também tá para lá, mas você esquece que quem tá te olhando não é a pessoa que fez. Quem tá te olhando é o Senhor, filho, e os olhos dele não tem buraco que você entre, que ele não te enxergue. Se você for para debaixo da terra, ele vai te enxergar. Se você for para a profundeza do oceano, lá numa caverna, ele vai te enxergar. Então não tem lugar na terra que você vai se esconder dos olhos dele. E aí, você dobra o seu querido par de joelhos no canto da cama e começa: Senhor, me abençoa, Senhor, derrama na minha vida as promessas, Senhor, cumpre tudo que o Senhor tem na minha vida, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, e o Senhor do céu só te olhando assim para baixo. Mas peraí, tu quer que eu te abençoe? Tu quer que eu cumpra minhas promessas na tua vida? Mas e cadê a humildade, meu querido? Olha lá, você fez isso com fulano lá, e ele até, pela misericórdia dele, ele nos lembra aquilo que foi feito. Muitas vezes talvez você não tenha oportunidade de chegar até a pessoa que você fez, mas você tem a oportunidade de dobrar seu joelho ali: Senhor, me perdoa. Eu agi errado com fulano, agi errado com ciclano, me perdoa. Eu não tenho oportunidade de chegar até fulano, ciclano para poder pedir perdão, mas eu estou pedindo ao Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de me perdoar, me perdoa, eu agi errado. E aí você se conscientizar de que você agiu errado e não agir de novo com a outra pessoa. Isso é perdão, isso é humildade, reconhecer o teu erro. Aí mais pra frente, no próprio capítulo 22 de Provérbios, fala assim: isso tudo que eu estou compartilhando contigo foi o que eu pedi ao Senhor. Quando eu li lá Marcos 11, 23, e eu falei: Senhor, me dá uma direção, me dá alguns versículos para eu exemplificar para o povo que vai ouvir esse vídeo o que o Senhor está querendo falar comigo, com a minha família e consequentemente com as pessoas que estão nos acompanhando. Aí lá em 22, 9 fala assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. O que o Senhor quer falar quando fala o que vê com bons olhos será abençoado? Meu amado, não cabe a mim você julgar as pessoas. Nós não fomos levantados nessa terra para sermos juízes. Nós fomos levantados nessa terra para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra é o tempero, nem salgado demais, nem insosso demais. E a luz do mundo, ela foi feita para apontar uma direção, onde há luz, a claridade. E aonde a claridade você enxerga as coisas. É isso que nós somos levantados. Então, quando o Senhor fala, o que vê com os bons olhos será abençoado, é que eu tenho que parar de julgar as pessoas, querido. Eu tenho que parar de olhar nas pessoas e querer enxergar só o lado errado dessa pessoa. E é na minha vida também, na tua vida também. Quando eu começo a focar nas coisas ruins, eu começo a apagar as coisas boas. Quando eu começo a colocar o meu pensamento, quando eu começo a colocar o meu pensamento só nas coisas ruins, eu estou me alimentando de sentimentos ruins, eu estou trazendo para minha vida mais coisa ruim. Quando eu penso só em situações adversas, só em situações de problema, porque isso, que aquilo, e eu vou me preocupando com isso, eu não deixo espaço para que os pensamentos bons, para que as coisas boas que Deus quer fazer na minha vida aconteçam. Não sobra espaço. Não tem como habitar luz e trevas no mesmo espaço. Se tem trevas, a ausência da luz. Se tem luz, não há trevas. Então os dois não podem andar juntos. Como é que eu quero ser abençoado? Como é que eu quero que coisas boas aconteçam na minha vida, se a todo momento eu estou só pensando em coisas ruins? Não tem jeito. Não funciona. Então eu tenho que começar a entender esses princípios básicos para que o poder da fé eu possa alcançar o estágio de fé que o Senhor precisa para começar a mudar a minha vida e, consequentemente, mudar a minha história. E no 22:11, fala assim: o que ama a pureza do coração é amável de lábios, será amigo do rei. O versículo por si só já explica, né? Mas vamos lá, vamos detalhar ele. O que ama a pureza do coração é amável de lábios, será amigo do rei.
Quem não gosta de uma pessoa positiva do seu lado? Quem não gosta de uma pessoa que sempre tem uma palavra de conforto, sempre tem uma palavra de otimismo, de que tudo vai dar certo, ó, permanece. Aí eu te pergunto, você acha que essa pessoa tem uma vida 100%? Você acha que essa pessoa que está falando, essa pessoa otimista, que ela contagia, quando chega num lugar contagia, é fora do comum. Quando uma pessoa assim, com esse perfil, chega perto da gente, ela contagia. Aí você acha que ela não tem problema na vida dela. Você acha que a vida dela é 100%. Tudo acontece... Não, querido, ela também tem os problemas dela. Também tem as lutas dela. Só que ela resolveu botar o foco dela nas coisas boas e não nas ruins. Ela decidiu ter fé, Senhor, ó. Eu creio, acredito no Senhor. Eu sei que minha vida é abençoada. Eu sei que minha vida já deu certo. Eu sei que meus projetos já foram para frente. Eu sei que na hora certa do Senhor tudo vai se cumprir. E aquela pessoa que chega no lugar, ela contagia o ambiente. Automaticamente ela atrai para si as coisas boas do Senhor. Ela atrai bons sentimentos. Ela atrai para ela sentimentos bons. Você, quando está perto de uma pessoa dessa, você se sente bem. E automaticamente você emana para ela coisas boas. Você, quando vai para a sua oração, que você lembra dessa pessoa, porque você lembra, você vai orar e pedir, Senhor, continua abençoando fulano. Fulano esteve aqui em casa, orou, olha, nós passamos uma tarde maravilhosa, nós rimos, nós brincamos, nós falamos da tua palavra, vai lá, abençoa ela, abençoa a casa dela, abençoa os filhos dela, abençoa o trabalho dela, abençoa o negócio dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que emite, ela irradia amor. Ela irradia aquilo que há de melhor que dentro do ser humano que o Senhor já colocou. E é isso que o Senhor está falando conosco. Agora, quem quer o contrário? Quem quer uma pessoa negativa do seu lado? Não quer. As portas se fecham. Você vai, uma pessoa vem te visitar, que ela só é pessimista, só pensa coisa ruim, você só quer ela na sua casa uma vez, só e olha lá, se tiver como dispensar, não deixa nem entrar. Então comece a mudar o seu jeito de pensamento. Continuando em Provérbios 22, 17 fala assim. Eu vou ler o do 17 ao 20, tá? Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Finalizar no 21. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade. Assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. O que o Senhor estava exemplificando? Está sendo muito bem claro comigo e com você. Nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus. Isso é um manual de vida. Tudo que você for fazer, a resposta está na Bíblia. Tudo que você procurar fazer está aqui dentro. O melhor conselho, a melhor sabedoria é a palavra de Deus. E nós precisamos entender. Até mesmo para estar gravando esse vídeo para você, eu tive que buscar na palavra, eu tive que me aconselhar com Deus, para que a palavra seja a verdade para a minha vida em primeiro lugar, porque eu estou fazendo para a minha vida e a minha família, para depois ser para a tua vida. Se não for assim, não é de Deus, eu não vou estar passando para você uma verdade, se não for baseado em cima da palavra de Deus, se não for direcionado por Ele. Eu não estou te falando que eu fui tomar café da manhã com a minha esposa, eu li eu já comentei, vai mais para trás o vídeo que você vai ver do Provérbio 23:7, eu falei, não, Senhor, isso aqui não é isso que eu quero, não estou sentindo no coração que o Senhor quer que eu fale isso aqui não, hein? Dentro da tua palavra, me dá exemplos que eu possa citar para o teu povo, e não é nada, meu filho, nós estamos aí por mais de quase 12 versículos diferentes, tem mais alguns aqui para frente, que o Senhor está exemplificando o que Ele quer. Como Ele quer que nós sejamos, como Ele quer que nós cheguemos até Ele. E a sabedoria dEle não é do homem, não é minha. Porque eu tenho... Não. A minha obrigação é ler a palavra, entender e explicar para você. Mas a ação é Ele. E se não for na palavra dEle, não há ação. Se for na palavra do homem, a responsabilidade é do homem. Mas quando é a palavra dEle que nós estamos falando, é o Senhor que faz, não é o homem que faz. A sabedoria terrestre perante a sabedoria do Senhor não existe. Não existe. Eu estava conversando, o pastor vai assistir, ele vai saber, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou, Marcos, estuda. Busca conhecimento na palavra do Senhor, que Ele vai te direcionar o que você está querendo fazer.
Como você está querendo fazer? Porque além de aprender para você e pôr na sua prática, minha filha, você está querendo compartilhar com outras pessoas. Se você for pela sabedoria da internet ou pela tua, você corre um sério risco de sair fora do que Deus colocou no teu coração. Busca na palavra, que lá você vai estar alicerçado pela palavra do Senhor. E foi a melhor decisão que eu tomei. E não seria diferente. Foi ler a palavra do Senhor. E cada capítulo desse, cada livro que ele colocou aqui, para que eu pudesse compartilhar com vocês, ele está me alicerçando em versículos que ele mesmo toca no meu coração. Por isso que eu creio, em nome de Jesus, eu tenho fé, que além de surtir efeito na minha vida, vai surtir na tua vida também. Uma modificação. Aí, no capítulo 23, Provérbios, tá? Versículo 12 fala assim: aplica o teu coração a instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. No versículo 15, eu li o 12, tá? O 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Nós acabamos de falar isso, querido. Olha o que o Senhor está falando conosco, para a gente buscar a sabedoria dele. Nós não desfrutamos das coisas boas que existem aqui na terra. Boa parte disso sempre vai ser culpa nossa. Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. O nosso comandante geral aí da nação, não vou falar o nome dele não, porque vai que bloqueia o vídeo. Ele fala assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. É legal. Se você falar só assim, é legal. Mas você precisa entender o que ele está falando no versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade de Deus, que é a única. Só ela é a verdade. A verdade da palavra de Deus. Certo? E vos libertará. Libertará de quem? Libertará do quê? Você já parou para pensar nisso? Nos libertará do jugo do inimigo, das correntes que nos aprisionam. Não estou falando de coisa física, não. Estou falando de espiritual por enquanto. As correntes do inimigo que nos aprisionam. Das situações adversas que você vive dentro da tua casa. Do casamento que estava praticamente falido. Da tua vida financeira que não muda. Da tua saúde que não tem uma transformação. Dos teus filhos que vocês vivem em pé de guerra. É a palavra que tem poder de nos libertar disso tudo. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. E aí mais para frente, no versículo 16 do capítulo 23 de Provérbios, o Senhor fala assim, ó: e exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. O 17. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. 18. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Você entendeu? No 16 o Senhor fala assim, ó: as minhas entranhas, elas se alegrarão quando os teus lábios falarem coisas retas. Quando você falar, entender e transmitir o que o Senhor quer que você fale. Você entendeu? Deus vai se animar. Deus vai ficar feliz, se assim nós podemos dizer. Quando você entender a palavra dele, quando você começar a proferir aquilo que o Senhor quer que você fale. Eu sou pai. Eu imagino que você deve ser pai ou mãe, que vai me assistir aí do outro lado. Como é que nós ficamos alegres quando nosso filho entende aquilo que a gente quer que ele fale e ele faça, e ele assim o faz? Nós não ficamos alegres? A vontade de querer abençoar, abraçar, beijar, presentear. Não é assim? Imagina o Senhor. Imagina ele. Quando nós estamos cumprindo o que ele quer. Como é que ele não se sente lá no céu? Você já parou para pensar nisso? E aí no 18 fala: porque certamente acabará bem. Ele não está falando assim, porque talvez acabará bem. Não. Certamente. Ou seja, vai acontecer. Vai acabar bem. Se você pôr a sua vida conforme o Senhor quer, a direção que o Senhor quer, não pode ser que acabe bem, vai acabar bem. E isso tudo é o princípio que vai nos alimentar para ter fé. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu procuro conhecer aquele que eu preciso conhecer, que é o Senhor,
mais alimenta a minha fé. Quanto mais leio essa escritura, mais eu me encho de conhecimento espiritual de Deus e mais a minha fé ela se exerce. Mas eu acredito que se eu der ordem, como deu lá em Marcos 11:23, quanto mais busco a Deus, quanto mais eu leio a palavra, mais eu acredito no 11:23 que fala: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, ou seja, tiver fé, que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. E isso na minha vida. Quanto mais eu acreditar, mais eu sei que eu vou dar ordem aos problemas, que eu vou dar ordem às situações, que eu vou dar ordem às coisas que não estão de acordo com o que eu gostaria que estivesse, e eles vão se precipitar para fora da minha vida. Mas para isso, eu preciso ter esse entendimento. E para fechar no 23 fala assim, ó: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. É sobre isso que nós estamos falando. Conhecereis a verdade vos libertará. Guarde isso dentro de você. Não abra mão disso. E você vai ver a transformação que você tanto almeja na sua vida. Mas eu não estou falando de uma transformação roda gigante que hora está lá em cima, hora está aqui embaixo, não. Uma transformação verdadeira. Ela vai vir, vai acontecer, vai criar estaca, vai fazer casa, vai fazer morada e vai ficar. Ela não vai vir, daqui a pouco não tem, aí some e daqui a pouco volta de novo. Não. Você não pode ser uma pessoa que vive de altos e baixos, apesar que a palavra fala que nós teremos momentos bons e momentos ruins. Mas a nossa fé, ela não pode ser altos e baixos. Independente do momento bom, independente do momento ruim, ela tem que ser constante. Ah, mas tem como sim. Isso não quer dizer que você não vai chorar, isso não quer dizer que você não vai passar momentos difíceis, isso não quer dizer que vai ter momentos que você vai praticamente quase se desesperar, não. Mas a tua fé ela tem que permanecer. Que aquilo ali é um momento. Que aquela situação que você se encontra no vale vai passar. E vai chegar a hora de você estar no topo do monte. Eu ouvi algo muito interessante há umas 2 semanas atrás. Confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma. Um pregador, uma pregadora, não me recordo bem. Pregador, lembrei. Um pregador falou o seguinte: para Deus te colocar no alto monte, no monte muito alto, primeiro ele vai amarrar uma cordinha na ponta do monte e vai puxar o monte para baixo. Na mesma proporção que o monte é de altura, ele vai afundar para baixo. E Deus vai pegar você, eu vou usar eu como dizer, ele vai me pegar, vai colocar lá no meio daquele monte, lá no buraco. E aí sim ele vai falar assim: vamos ver a fé do Marco. Vamos ver a fé do Marco. Ele quer chegar no alto do monte. Então, conforme a fé dele for sendo exercitada, o monte vai subindo. E ele vai subindo. E ele vai subindo. Até chegar onde Deus quer que eu esteja. A vontade de Deus não é que eu esteja lá embaixo. A vontade de Deus é que eu esteja no alto do monte. Só que para chegar no alto do monte, ele precisa primeiro saber como é que eu me comporto quando eu estou lá embaixo. Quando eu estou lá no fundo. Aí sim, aquela atitude que eu tiver lá no fundo vai determinar se eu vou estar aqui em cima ou não. Porque ter boas atitudes quando a gente está no alto da montanha é maravilhoso. Eu quero ver a gente manter as nossas atitudes quando a gente está lá no alto, lá no baixo, no vale. Esperando a montanha começar a subir e a gente subir junto com ela. Confesso que não é fácil. Mas como eu falei com vocês no começo desse vídeo, é uma decisão que eu e minha esposa tomamos de transformar a nossa vida. Eu sei que as melhores coisas do Senhor, o meu destino é a nova Canaã, Canaã celestial, onde eu e minha esposa, em nome de Jesus, a fé que nós temos nossos filhos e todos os nossos familiares, todos os amigos, todas as pessoas que fazem parte do meu caderninho de oração. Tem um caderninho de oração que todas as pessoas que a gente conversa, eu anoto o nome lá e quando eu vou orar, eu apresento a Deus. Muitas vezes o caderno está perto de mim, mas o Senhor conhece o caderno, sabe onde o caderno está. E eu falo: Senhor, vai lá cada pessoa daquele caderninho de oração lá, aquele nome que está escrito, age na vida daquela pessoa. Eu creio que nós todos vamos nos encontrar lá. E eu creio em nome de Jesus que você que está assistindo também, na Nova Canaã. Mas enquanto a Nova Canaã não vem, ela não chega, eu quero viver nessa terra. Tudo aquilo que o Senhor falou que eu vou viver nessa terra. E parar de atrapalhar os planos de Deus na minha vida.
Isso já é uma grande coisa. Se eu conseguir compreender isso e começar a parar de atrapalhar os planos de Deus, porque muitas vezes não acontece é porque a gente atrapalha, a gente atravessa os planos de Deus. Por isso que muitas vezes não acontece. Não é culpa de Deus, não. Deus é perfeito, querido. Deus quer o melhor para mim e tua vida. Muitas vezes é a gente que atrapalha. E vamos parar de dar poder. O diabo tem poder sim. O diabo tem poder de atrapalhar, de perturbar, de azucrinar a minha e a sua vida.